E hoje o Dr. Bruno ele vai falar sobre um tema bastante atual, né, que envolve os torcedores, principalmente os de time de futebol. Nos últimos anos, nós temos acompanhado pela imprensa informações detalhadas do que nós, cidadãos comuns, ficamos alarmados com a falta de segurança e indisciplina de alguns torcedores. Como devemos nos portar? Devemos ir ou não ao estádio, acompanhar a partida do time preferido? Tá difícil, né, doutor Bruno? Não tá fácil não, né? Como fazer? Eu acho que essas últimas notícias, que até nós temos dado aqui, imagens chocantes que nós temos visto, realmente nos deixam inseguros, alarmados e às vezes com as mãos atadas. Então, nada melhor do que o Senhor para vir aqui nos trazer conhecimento dos nossos direitos e deveres também, né? E o interessante é que nós tivemos recentemente uma mudança no Estatuto do Torcedor, exatamente criando uma situação de criminalização de atitudes de violência nos estádios. E não só dentro dos estádios, também fora dos estádios, uma possibilidade de punição. Se você já tinha, então, o Estatuto do Torcedor, que tinha regras de natureza civil, basicamente, e que passou a conter regras de punição de ordem criminal. Então, alguém pergunta, poxa, então não tem lei? Tem. A lei tem, ela é clara sobre isso. O problema é que não existe a punição aos infratores, efetivamente falando. A execução dela é que é o problema, né? Exatamente. Não é a falta da lei. Porque muitas vezes se pega um norte que tem dentro da lei do Estatuto do Torcedor, que é em relação a quem promove o espetáculo. A estrutura da lei é o grande responsável pelo evento esportivo, é a entidade esportiva que patrocina o mesmo. Então, por exemplo, se tem uma briga, igual teve, entre a torcida do Atlético Paranaense com a do Vasco, quem era o mandante? Era o Atlético Paranaense. Então você vai punir administrativamente, civilmente o Atlético Paranaense. Tudo bem. Só que criminalmente, né, no direito penal, você tem que punir de forma individualizada. Correto. Então os elementos cometeram o fato. Exatamente. É esse segundo passo que não tem sido dado. Né? E vamos ver isso se agora efetivamente vai ser feito. Antes da lei, já sempre teve, sempre, né? Na verdade, nos últimos 3 anos, sim. O problema é que eu penso que eles deviam ter poucas provas para confirmar o fato ocorrido, né? Agora, por exemplo, no caso específico que a gente vai mostrar fotos já, quando estiver pronto, produção, pode mostrar as fotos aí do último fato ocorrido lá em Santa Catarina? Joinville, né? Está ali as imagens, essas imagens rodaram o Brasil e o mundo inteiro, né? Dali dá para se tirar então alguns dos culpados, e a polícia já conhece alguns deles, inclusive, também. Né? Alguns torcedores do Vasco, outros torcedores do Atlético Paranaense, me parece que tiveram feridos ali dos dois times, mas a impressão que eu tive é que tiveram mais feridos do lado, feridos sérios, né? Como, por exemplo, a gente está vendo caído no chão um torcedor do Atlético Paranaense. Esse moço aí, ele foi chutado, pisoteado, bateram com um pau, ferro na cabeça dele. Né? Então, quer dizer, ali você consegue tirar algumas imagens como prova para fazer alguma coisa contra esses elementos. Não, né? Com certeza. E coincidentemente, foi esse o jogo que eu escolhi para assistir no domingo. E vi aquela coisa acontecendo, a sensação, inclusive, tinha ocorrido até óbito. Sim, é verdade. Que, graças a Deus isso não ocorreu e, inclusive, os que se feriram de forma mais grave estão todos hoje já liberados do hospital. Um milagre, né? Porque ali era para matar. Foi fotos chocantes, você via lá, por exemplo, um porrete com um prego na ponta. Isso não foi feito para torcer, isso foi feito para matar. Sim. Né? Então, você tem vários elementos, fotos, comprovação, ocorrência, a polícia de Santa Catarina junto com a polícia do Paraná estão operando para poder cercar isso, e a gente espera que haja realmente punição a esses marginais. Isso não é torcida, isso é marginal infiltrado ali em torcida. Sobre quais que são os direitos e os deveres de um torcedor? Olha, os direitos estão colocados no Estatuto do Torcedor de forma bem clara. Quais são esses direitos? Primeiro, qual é o norte do Estatuto? Segurança, acessibilidade e clareza de informação. Esses 3 princípios conjugados é que formam todo o Estatuto do Torcedor. Então vamos pegar em cima desses 3 princípios, quais seriam esses direitos. Então, primeiro, não tem a questão da clareza da informação, então o torcedor, um cidadão qualquer, ele tem direito a acesso a informações sobre o evento esportivo. 48 horas antes do espetáculo tem que ter todas as informações de entrada e saída, deslocamento, como vai ser feito e assim por diante. Ele tem direito à informação do borderô
que é a ficha técnica do evento esportivo, para fiscalizar o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu, como foi pago, o que foi pago. Tem acesso, após 4 horas da realização do jogo, a súmula da partida, para ver o que o juiz anotou, deixou de anotar. Na verdade, na prática, a gente não vê isso acontecer. Nada disso. Inclusive porque a lei fala que tinha que estar isso na internet. Isso você não acessa isso claramente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente ouve falar muito mal da CBF. Muito mal. A CBF... ela é mal vista da parte de atletas, de especialistas, porque parece que é um cartel, que dizem por aí, né? Os cartolas do futebol e etc. e tal. E a FIFA também não fica por muito menos, não. Mas a questão é a seguinte, de quem é a responsabilidade de fazer valer o estatuto do torcedor? É da CBF, que é a Confederação do Futebol, é dos órgãos públicos, porque a CBF é uma instituição privada. Sim. De quem que é realmente a autoridade? É até bom a gente sempre deixar isso bem claro. A própria Constituição da República coloca que as entidades esportivas, as confederações, federações são de direito privado e não podem sofrer nenhuma espécie de interferência estatal. Então, mesmo que o Estado brasileiro entenda que é importante conduzir o esporte, interferindo nas entidades, proibido pela Constituição de 88. Isso, inclusive, é uma regra meio que mundial. Engraçado, até vale um registro. Os países que têm interferência nisso são os países normalmente de natureza ou ditatorial ou comunista. Então, por exemplo, a China, Cuba, aí o governo interfere diretamente nas instituições. Mas você pega, por exemplo, a Alemanha, Estados Unidos, não tem interferência. Não interfere, mas também não fiscaliza direito, né? Mas aí a questão de fiscalização, ela tem que ser uma fiscalização como uma pessoa de direito privado normal. Então, por exemplo, se há um desvio tributário, desvio fiscal, aí sim essas questões cabem ao governo brasileiro fazer a fiscalização. Então essa é a primeira coisa. Agora a tua pergunta, a quem vale cumprir o Estatuto Torcedor? Começa por nós três aqui, por exemplo, por quem está nos assistindo, porque o próprio Estatuto Torcedor cria uma série de mecanismos para as pessoas fazerem denúncias em relação a tudo isso, né? Esse é um ponto. As entidades públicas também, porque lá o Ministério Público pode intervir em algumas situações, como deveria ter intervido nesse caso. Esse caso do Atlético Paranaense do Vasco, ele é emblemático, porque uma das denúncias que foi até um pouco abafada nos últimos dias, ela é muito séria. O Ministério Público de Santa Catarina, ele tinha dado um parecer contrário à presença de forças de segurança pública dentro do estádio, falando que era um evento privado. Sendo que eu fiz questão de estudar ontem e no início da manhã de hoje, de novo, esse ponto do Estatuto Torcedor, ele é muito claro, em que mesmo sendo um evento privado, há um interesse público por trás, o que possibilitaria a presença de força de segurança pública lá dentro daquele evento. Então quer dizer que o Ministério Público de Santa Catarina errou, com certeza, muito. Errou de forma gravíssima. Né? Ele não é o único culpado, estou longe de estar aqui afirmando que ele é o único culpado, mas claramente há um erro nisso aí. Né? Inclusive, na semana passada, até eu estive ausente, que estive numa reunião da OAB Federal, lá em Brasília, e nós discutimos essa questão dentro da nossa reunião da OAB Federal, e inclusive de recomendação à observância sobre isso, ao Ministério Público que observe esse tipo de postura. Ele não pode agir na frieza da lei. Não, ele tem que analisar todos os fatores em torno disso. Mas ele nem foi pela lei, porque a lei fala que teria... Pior ainda, aí foi da cabeça dele, é isso que é mais traumático ainda. Né? Então, tem essas questões. Então, pode o poder público, dentro da sua capacidade, nós, cidadãos, também temos a possibilidade de fazer essa fiscalização e denúncia. Então, tem vários mecanismos. Talvez haja um pouco de desconhecimento. Agora, eu vou até recordar de uma coisa. Uma das primeiras participações que eu tive aqui, você ainda estava até de férias, estava retornando, logo depois estava aqui o Felipe. O Felipe me fez uma pergunta, tinha acabado de acontecer a reinauguração do Mineirão. E deu aqueles 7 problemas do estádio, entre Atlético, Cruzeiro, falta de água, falta de alimentação, papapá. Aí vários torcedores entraram na justiça, tentando fazer valer o Estatuto Torcedor. Aí você me pergunta, de cada 100 que entraram, quantos que ganharam? 2. Que o resto, simplesmente, o judiciário também ignorou a existência do Estatuto Torcedor. Então fica muito difícil. Você tem a lei, fica tem a punição. Né? Aí o Estado, aí representado pelo judiciário, simplesmente ignora que existe uma lei. Então é um cruzamento de informações. Então assim, não é só o executivo,
Não, o Executivo ainda tenta fazer sua parte, o Legislativo fez sua parte criando uma lei dura, né, mas aí vem o Ministério Público, aí vem o próprio Judiciário desacredita o Estatuto do Torcedor, né, então para onde correr? Né, fica meio complicado realmente a situação. Você tem que repactuar. Tem um projeto que está entrando no Congresso Nacional essa semana que está tentando criar uma normatização nova com inspiração no modelo europeu de norma esportiva. Agora, não adianta, né, se você não faz uma lei bem feita, eu acho que o Estatuto do Torcedor é uma boa lei, e não a cumpre, realmente fica muito complicado. Pois é, e no caso, o cidadão de bem, porque a gente sabe que é a minoria que faz o que a gente viu nas imagens aí, né? O cidadão de bem que ainda quer, e aí as imagens novamente para reforçar, que quer realmente levar o seu filho e ter um tempo de lazer, porque o futebol é uma arte, né? E assim como um concerto musical, a gente tem vontade de ir no estádio para ver o futebol, ver um bom atleta, um bom jogo, um jogo em paz. Recentemente um amigo esteve na Alemanha e ele fez um vídeo lá de um jogo clássico lá na Alemanha também, a torcida ali numa boa, tranquilo. Não sei se é assim o tempo todo, se foi assim o tempo todo, ou se o governo alemão teve que intervir em algum momento, não sei. De qualquer forma, você consegue ver em lugares do mundo, a Inglaterra recentemente, ou alguns anos atrás, foi palco também de situações gravíssimas, até piores do que essa aqui em Santa Catarina, mas o governo interviu, mesmo tendo essa liberdade, né, para fazer alguma coisa. O que o cidadão de bem deve fazer, Bruno? Porque ele quer ver o jogo, ele quer ir. É difícil, viu, Jean? Porque hoje, cada vez mais, você tem o cidadão de bem se afastando, né, do evento esportivo. Se é um evento de maior proporção, né, uma previsão de público elevado, normalmente crianças, outras pessoas evitam, né, levar, né? Não vão a esse tipo de espetáculo. Olha, tem que tomar uma atitude drástica, né? A verdade é essa, o poder público tem que agir. O caso da Inglaterra, ele também é outro caso emblemático. É que você teve lá... Morreram dezenas de pessoas, os hooligans, né? Que a torcida inglesa, ela é conhecida mundialmente pela violência dela. E a Inglaterra, de repente, de uma catástrofe que teve nos anos 80 e 90, né, do século XX, hoje você tem jogos de futebol na Inglaterra em que não há nenhuma espécie de grade que separa a torcida do campo. E o torcedor não pode nem levantar, né? Não, nem então levantar. Ele sabe que se acontecer dele levantar, invadir, a punição ao clube e a ele, ela é severa. Então, realmente, é aquilo que eu estou falando. Você vai pune o Atlético Paranaense, pune o Atlético Mineiro, você pune o Cruzeiro, né, como realizador do espetáculo. Mas não pune o torcedor, que é o causador do problema. Exatamente. Então tem que dar o segundo passo. Se você der o segundo passo, há uma boa chance de melhorar. Eu estou pensando até torcida organizada. A gente podia falar... Eu não sei se elas estão tão organizadas ou se às vezes elas estão sendo mais desorganizadas. Às vezes são máfias, né? A gente falar um pouquinho, né, qual que era a função original, o que elas estão se tornando. A questão da torcida organizada, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Porque elas tiveram início lá nos anos 60 e 70 aqui no Brasil, do século XX, com um grande apoio, inclusive, das diretorias dos clubes, com interesse político, de dar um suporte a um grupo A ou B. Dentro, ganharam muito dinheiro, ingressos e outras vantagens dentro do clube. Isso tem que ser dito bem claramente. E a coisa foi virando contra. Aí, gradativamente, as torcidas organizadas ganharam asas de tal forma que as próprias diretorias, que lá no passado incentivaram as suas criações por interesses políticos, elas começaram a se separar. Um exemplo mais caseiro nosso aqui de Minas Gerais é o próprio Cruzeiro. O Cruzeiro, recentemente não digo, há uns 2 anos para cá, ele resolveu cortar qualquer ajuda de custo, dinheiro, que dava às torcidas organizadas. Ou seja, está tendo, vamos dizer assim, um divórcio, né, entre a diretoria esportiva com essas torcidas organizadas. Agora, onde está a complexidade? Não é só nisso. O próprio Estatuto do Torcedor coloca que a torcida organizada, para ser considerada como um tal, ela não precisa ser necessariamente algo registrado. Porque normalmente você cria uma torcida organizada, registra no cartório, uma associação civil, né? Uma ONG, né? Isso. Tem várias, né? As maiores de Minas são assim, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro. Mas há várias outras torcidas que têm um grande volume que sequer são registradas. Mas ainda assim elas podem vir a ser responsabilizadas.
Porque isso coloca o estatuto torcedor. Para ser torcedor organizado não precisa ser necessariamente de direito, mas pode ser de fato.